Como funciona a consulta de congelamento de óvulos comigo? Primeiro passo, eu quero entender sobre você. Então a gente vai conversar de como está o ciclo menstrual, se ele vem irregular ou irregular, se você tem cólica durante a menstruação, se você tem dor para ter relação ou se tem alguma outra queixa nesse sentido. Eu vou entender também sobre o histórico de doenças, se você tem alguma doença, se você usa algum remédio de uso contínuo, se você já fez alguma cirurgia, principalmente na região do ovário, se você tem diagnóstico, por exemplo, de ovário policístico, de endometriose ou alguma outra alteração genética. Vou entender também as questões familiares, se você tem algum histórico familiar de doença ginecológica ou de alguma outra doença genética. Eu gosto de fazer uma pergunta que estranha um pouco aos pacientes, que é a data da menopausa da sua mãe, porque isso é um fator de risco para a gente ter uma menopausa precoce, então essa é uma pergunta super importante também da consulta. Depois de entender tudo sobre você, eu gosto de explicar algumas coisinhas importantes. Então, primeiro, como funciona a gravidez de forma natural, quais seriam os exames necessários de um check-up da fertilidade, então entender se está tudo bem na parte do útero, na parte das tubas, na parte do ovário. Quando a gente entra no ovário, a gente tem 3 pontos principais. Então, primeiro, entender se você é uma mulher ovulatória, ou seja, se tem ciclos regulares. O segundo ponto é entender como é que está a quantidade dos óvulos dentro do seu ovário. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto da idade em relação à quantidade dos óvulos e te explicar melhor como vai ser feita a avaliação da reserva ovariana. E o terceiro ponto é avaliar a questão da qualidade dos óvulos, cujo principal fator é a idade. E nesse ponto eu vou explicar direitinho para vocês qual que é esse tal desse impacto da idade na quantidade e na qualidade dos óvulos e o que isso pode prejudicar a gente lá na frente nos planos de uma possível gravidez. Depois desse momento, a gente vai entender juntas se o congelamento de óvulos é ou não indicado para você. E a partir disso eu gosto de explicar melhor sobre o processo do congelamento em si. Então, vou explicar a quantidade de dias de medicação, qual que é a medicação, como funciona o princípio do congelamento, explicar para você que você não vai ficar com menos óvulos por ter feito congelamento e que isso não vai prejudicar, por exemplo, a chance de uma gravidez lá no futuro, de forma natural. E a partir disso, eu vou entender quais são os exames necessários para você para traçarmos os próximos passos. Nós fazemos também a contagem dos folículos antrais. Como eu expliquei para vocês, é um ultrassom que é realizado lá na clínica, no qual a gente faz a contagem, ou seja, quantos folículos tem em cada ovário, e isso me ajuda a estimar como que está a sua reserva ovariana e também me ajuda a entender qual que é o nosso prognóstico em um tratamento, por exemplo, do congelamento de óvulos. Se você tem dúvidas se o congelamento de óvulos é ou não indicado para você, marque uma consulta para a gente poder entender melhor sobre o seu caso e poder te orientar da melhor forma possível. Vai ser um prazer te receber no consultório, se prepara para mais de 1 hora de conversa e o meu objetivo é que você saia com informação de qualidade para poder tomar a melhor decisão possível para você. Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga que também esteja interessada nesse assunto e me segue nas outras redes sociais para poder continuar acompanhando esses conteúdos sobre congelamento de óvulos.